Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de Position desta semana. Hoje é dia 23 de maio de 2021, chegamos aí à última semana do mês de maio praticamente, né? Ainda temos aí a segunda-feira, que será dia 31, mas basicamente aí para o mercado, possivelmente essa será a semana aí decisiva dentro deste mês. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Fernando e toda a semana eu trago aqui para vocês o Papo de Position, que é nada mais nada menos do que o nosso bate-papo semanal, onde eu observo os ativos, tanto aí os ativos brasileiros, também damos uma olhada no mercado internacional, identificamos aí as melhores oportunidades ou os ativos que estão enquadrados dentro do meu modelo de entender o mercado. Lembrando sempre que os modelos que eu utilizo são baseados aí principalmente na escala gráfica semanal, ou seja, nós tomamos as nossas decisões através do gráfico semanal e também através das técnicas da filosofia aí de trend following, dos modelos seguidores de tendência. Se você não conhece, dê uma olhada, tem um vídeo aqui no canal explicando mais sobre o assunto. Bom, pessoal, semana aí meio morna no nosso Ibovespa, o mercado não se movimentou muito, mesma coisa o dólar, né, marcando um possível fundo no gráfico semanal, mas nós tivemos aí, sem sombra de dúvidas, o principal destaque da semana, o Bitcoin, né? Não só o Bitcoin, mas principalmente as criptomoedas caindo muito forte nessa semana que passou. Nós vamos comentar sobre o assunto, mas eu queria trazer aqui para vocês, já que nós estamos chegando aí em fim de mês e alguns ruídos me chamam a atenção no mercado, sim, apesar que vocês estão vendo aí no gráfico do Ibovespa, né, o gráfico mensal, nós observamos esta tendência de alta, o mercado quase lá, né, no topo histórico novamente, mas alguns ruídos me chamam a atenção, algumas coisas que, aquela coisa que começa a colocar aquela pulga atrás da orelha, né, e eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu fiz o estudo neste mês aqui, e eu sempre coloco aqui para vocês, é o estudo aí das moedas, né, pessoal? Principalmente aí das moedas emergentes, né? Que muitas pessoas acabam comentando aí na mídia, né? Em jornais, enfim, nós acompanhamos aí as pessoas falando que o dólar está muito forte perante ao real, o real está desvalorizando, e agora nos últimos meses nós vemos as pessoas até animadas, né, com esse recuo que o dólar fez aí frente ao real e falando que agora a nossa moeda está num patamar melhor. Mas será que isto é verdade? Será que é um movimento exclusivo da nossa moeda ou será que é algo mais conjuntural, do movimento mais macro? Bom, vamos dar uma olhada nisso. Aqui vocês estão vendo todas essas linhas, esses rabiscos, representam aí, pessoal, algumas moedas, né, de países aí, principalmente países emergentes. E aqui nós podemos comparar o desempenho da nossa moeda com outras, né, com seus outros pares, né. Então, se nós observarmos aqui neste gráfico, eu peguei acho que do final de março, lá começo de abril, nós podemos ver o que, pessoal? Nós podemos ver aí uma apreciação, sim, do... Deixa eu só achar aqui. Cadê? Aqui. Aí, ó. Então, deixa eu colocar lá primeiro, desde o começo do ano, que aí fica melhor para vocês entenderem a questão aí do raciocínio, né? E nós temos o que, pessoal? Desde o começo do ano, nós estamos aqui, o gráfico startando em janeiro de 2021, até agora, vocês podem observar o que? O real, que é esta linha em branco, né? Então aqui nós temos o dólar frente ao real, né? E como que a cotação vem se comportando ao longo deste ano inteiro, né? Frente a outras moedas, então nós temos lá em cima, né? Eu duvido vocês acertarem qual que é este país, né? Aqui é Argentina, pessoal. Então a moeda argentina, o peso argentino frente ao real, né? Então o real, na verdade, o dólar frente ao peso argentino, que neste ano já se desvaloriza mais de 12%. Nós temos aí na linha roxa o peso colombiano, né, frente ao dólar, né? Então dólar frente ao peso colombiano aqui. Depois, assim como eu falei para vocês, o dólar frente ao real. Depois nós temos aqui na linha laranja o dólar frente ao peso mexicano. Aqui na linha azul, deixa eu até mudar a cor dessa linha aqui, ficou meio igual às outras. Colocar, deixa eu ver, bom, já tem várias cores ali.
colocar um verde, fica melhor aí para vocês visualizarem. Aqui nós temos o rubro russo, né? O dólar frente ao rubro russo. E lá na linha amarela, lá no fundo, nós temos aqui a moeda africana, sul-africana, né? Contra o dólar, né? Então vocês podem ver e perceber que desde o começo do ano, na verdade, nós temos aí um mercado meio consolidado, né? Principalmente quando nós observamos o real comparado aí com o peso mexicano e também a moeda russa, né? E aí temos algumas discrepâncias, né? Nós podemos observar principalmente o peso argentino perdendo muito valor, assim como o peso colombiano, né? Quase com uma alta de 10% aí do dólar frente a essas moedas. E aí, como destaque, na outra ponta, nós temos aí a moeda sul-africana, né? Com uma queda aí dela frente ao dólar de mais de 10%, né? Então, uma performance melhor que seus pares aí dentro desse ano. Se nós adiantarmos o gráfico, vocês vão observar que lá em meados de março, vocês vão observar que o real chegou a ser a moeda mais valorizada frente aos seus pares, né? E aí, após aquele pico, aquele que nós vimos no final de março, começo de abril, a coisa começou a se ajustar, né? Mas mesmo assim, pessoal, nós notamos aí que nada de muito relevante, né? Então, ou seja, essa queda que nós observamos atualmente do dólar frente ao real, né? O real aí ganhando valor frente ao dólar, não é nada de outro mundo, né? Não é nada estrutural nosso, né? Mas sim frente à conjuntura de retração do dólar frente às demais moedas mundiais, né? Então isso aqui é um conceito muito importante que nós devemos entender, porque mostra, de certa forma, a fraqueza, né, do real perante aos pares, perante ao dólar, porque nós entendemos bem uma coisa, que se desde lá do ano passado até aqui, o real não consegue aí performar bem perante aos seus pares, dentro de uma janela muito oportuna, o que dirá se aí a moeda norte-americana ganhar valor novamente frente aos pares, né? Então nós podemos aí ficar bastante preocupados com essa movimentação. Aqui vocês estão vendo que eu estou dando um gráfico, um zoom out, né? Então eu estou voltando lá em agosto de 2020 e vocês podem perceber que o real chegou até a ultrapassar aí o peso argentino, né? Lá em meados de janeiro de 2021, nós tivemos essa mega tendência de alta aqui e notem como a moeda nossa perdeu muito valor. Então eu ainda continuo muito atento perante a esta movimentação do dólar frente ao real. Então deixa eu voltar aqui, que até para concluir esse pensamento todo, né, esta análise, nós vamos olhar aqui agora em primeiro passo aí o dólar frente ao real, né, pessoal? Então o que me chama atenção basicamente é esta lateralização que nós estamos vendo. Deixa eu até colocar esse retângulo aqui, e aí se a gente diminuir a cor dele, acho que fica melhor para ser visto. Eu quero fundo mais opaco aí. Olha lá, pessoal. Então nós temos aí, como eu venho falando há bastante tempo, essa longa lateralização aqui do dólar frente ao real, e por enquanto não há nada de muito relevante a ser citado, né? Aí por isso que eu trouxe essa outra visão para vocês entenderem que esse movimento de lateralização não é nada de muito especial da nossa moeda, né? E sim um movimento mais aí global que vem acontecendo do dólar, na verdade, perdendo valor frente a outras moedas. O ponto que preocupa é que se o dólar voltar a ganhar valor, esse ponto de consolidação aqui pode ser rompido para cima, né? O que traria aí um movimento muito preocupante aí frente à nossa moeda. Lembrando que ano que vem é ano de eleição, nós devemos esperar aí uma volatilidade maior nos nossos mercados e também na nossa moeda. Então, sinceramente, eu não sei se esse prêmio de risco já está colocado nesse momento, ou seja, o mercado já precificando essa possível volatilidade, essa possível crise interna, né? E já colocando isso no preço da nossa moeda, ou se nós teríamos aí um possível upside caso a situação brasileira comece a piorar, né? Mas vale a atenção, vale novamente aí a reflexão e a atenção, como eu falo sempre aqui para vocês, acho que é o gatilho, um dos principais gatilhos a ficar de olho durante este ano, tá, pessoal? Bom, aí olhando aqui então as moedas, vale a pena falar aí do dólar frente a outras moedas, as moedas internacionais, né? Nós acompanhamos ainda
o dólar perdendo valor, né, frente às outras moedas, como eu falei para vocês, e isso pode ser visto aí observando o DXY, né? Olhando mais atentamente, vocês vão ver que novamente nós temos uma situação de encontro no ponto gráfico importante na região de suporte aí do DXY, né? E vamos ver como o mercado se comporta com esta região, uma região que já foi tocada por diversas vezes e sim, é uma região aí relevante para o DXY, tá? Então vale a pena observar aí o comportamento deste ativo para as próximas semanas, tá, pessoal? Bom, dentro das moedas é isso. Eu queria falar com vocês agora, vamos voltar agora e começar lá do começo, né? Vamos observar o Ibovespa. O Ibovespa que, de fato, como a gente colocou bastante aqui no canal, né, pessoal? Continua lateralizado, né? Então continua daquela forma que a gente já vinha conversando, né? O mercado não ganhando tendência, não ganhando momento, né? Isso é terrível, pessoal, terrível para quem opera movimentos mais fortes, movimentos de tendência. Apesar que nós temos aí ativos fazendo aí movimentações muito relevantes no nosso mercado, nós já vamos falar disso, mas a grosso modo, no grosso dos papéis, né, dos nossos ativos, nós temos essa movimentação mais lateral neste momento, né? Então não vejo nada de muito relevante nesta semana dentro do Ibovespa. Nós observamos que o mercado até chegou a tentar romper essa região aqui, né, a máxima do candle da semana passada, e foi frustrado, né? Novamente, vendedores entraram aqui e jogaram os preços abaixo desta região. Fica mais fácil de ser visto isso no gráfico diário, ou seja, se nós observarmos o gráfico diário, já podemos notar aí que o mercado encontra aqui 2 pontos de resistência, ou seja, essa região aqui começa a ser representada muito fortemente aí pelos vendedores, o que acaba aí colocando em xeque aquele movimento que nós apostávamos lá do mercado buscar aí o topo nos 125 mil pontos, né, pessoal? O problema é que o mercado ir até lá, se nós olharmos aí de fato, quase foi, né, pessoal? Quase foi. O mercado chegou a bater aí os 123 mil pontos, né? Então, dos 123 até os 125 mil pontos, aí nós temos aí um range de menos de 1%, 1% de fato. Então, não dá, né, para falar, nossa, não chegou a tocar lá. O mercado está próximo ali da região. O que mais me espanta, o que mais me deixa com essa pulga atrás da orelha no nosso mercado é a fraqueza do nosso índice perante a toda a movimentação de alta que nós vimos aí no mercado internacional, né? Então é estranho, de fato não é normal, né? Não é normal esta fraqueza do nosso Ibovespa, também a nossa moeda também não estando aí num patamar tão relativamente forte perante as outras, né? De fato até mais fraca do que as outras moedas. Isso sim chama a nossa atenção e cabe aí um pouco mais de alerta aí dos investidores, diga-se de passagem, tá? Temos, como eu já venho falando aqui muito para vocês, também aí as small caps, que normalmente costumam ter um movimento mais sólido, né? Um movimento mais forte do que o próprio Ibovespa e também mostrando aí fraqueza, né? Nós temos aí ainda o índice Small 11 abaixo do topo que foi marcado lá em janeiro de 2020, outro sinal de alerta, né? Então devemos aí estar atentos para os movimentos do mercado nas próximas semanas e nos próximos meses. E vocês devem até pensar, pô, mas Fernando, você está pessimista, né? Não, pessoal, não estou pessimista. Muito pelo contrário, né? A movimentação dos ativos, como eu comentei com vocês aí, até surpreendendo esse ano. Eu achei que seria um ano não tão positivo para bolsas afins, né? Mas nós vemos aí uma movimentação interessante durante esse ano. Mas acho que a gente deve sim ficar alerta, principalmente porque, como eu venho falando aqui muito para vocês, é que eu estou agora observando o S&P 500, né, aqui a bolsa norte-americana, e nós vemos aí um sinal já meio clássico aí de cansaço, né, o mercado aí demonstrando uma certa fadiga dentro dessa tendência de alta, né, então nós temos aí 2 semanas de correção e o mercado começa a dar sinais aí de uma possível correção mais forte, né, principalmente se nós observarmos no gráfico diário, nós temos sim o mercado começando a fazer aí topos e fundos descendentes, né? Corroborando com a tendência de exaustão que eu vejo para o S&P, tá? Então, dentro do gráfico diário,
começa a ser demonstrado esta certa exaustão. No gráfico semanal não há ainda um sinal muito claro disso, mas eu ficaria atento, principalmente caso o mercado venha a perder aqui esta zona aí dos 4.058 pontos, né? Me chama muita atenção, pessoal, muita atenção esta movimentação aqui do dia 12, né? O mercado aí meio que deu uma panicada no dia 12, né? Fazendo um movimento forte de queda. Tá certo, o mercado se recuperou, né? Mas, um sinal, mais um sinal de alerta aí. Talvez uma possível exaustão dentro do S&P. Se nós observarmos os índices, os pares, outros índices, né? Nós vemos aí o índice Nasdaq também, 2 semanas de correção, uma possível também fadiga aí dentro dessa tendência de alta, uma tendência que vem já desde lá do crash, né? Então, se nós pegarmos aqui de março de 2020, do fundo de 2020 até agora, nós temos uma alta de 128% dentro do Nasdaq, né? Então, não sei, eu começo a ver aí uma possível correção mais à frente no mercado norte-americano, o que eu tenho minhas dúvidas e não acredito na tese que o mercado norte-americano corrigindo não vai impactar aqui o Brasil, tá? Aqui nós estamos olhando aí o índice Dow Jones, que também aí nós temos essa correção sendo formada da mesma forma do que os outros índices, né? Aí, agora, como eu comentei com vocês, vamos observar aí o Bitcoin, pessoal. E o Bitcoin essa semana foi aí a grande discussão, né? Muitas pessoas falando aí dessa grande correção que nós vemos nesse momento, uma correção de 27%, né, de queda do Bitcoin. Se nós somarmos a correção da última semana, nós temos aí uma correção de mais de 46%, né? O mercado chegou a cair lá 50%, né, em 2 semanas, uma correção bem aguda, né? Em linha com aquele estudo que eu coloquei lá no Telegram, para quem não segue, vale a pena seguir, tá? Falando desta exaustão também do Bitcoin, a gente falou muito principalmente do IFR, né, pessoal? Quem se lembra aí? Quem se lembra que a gente comentava lá do IFR e essa divergência gritante aqui que nós tínhamos no IFR, né? E agora também aí no ativo, né? Então falava, pessoal, atenção com essa lateralização aqui, nós tínhamos essa lateralização, enquanto no IFR nós tínhamos já uma divergência de baixa, né? Muita atenção com isso e batata, né? Nada surpreendente, né? Não me surpreende esta correção atual, queda aí de 27%. E a grosso modo, se nós observarmos, basicamente o mercado testa aí o próximo fundo, né? Que é uma região aí interessante até, diga-se de passagem, de suporte, né? Então o mercado aqui que sentiu esta região lá em janeiro de 2021, volta a testar esta região novamente. A grosso modo, seria esperado aqui o mercado consolidar, sim, eu acredito numa consolidação, um movimento parecido com algo assim, então o mercado voltar até a subir aqui, corrigir novamente, testar essa região e aí ter uma nova definição, seja ela para cima ou para baixo. Para quem tem posições de longo prazo, o ideal é saber que perdendo essa região de 28 mil dólares, suporte relevante eu vejo só lá nos 9.846 dólares, ou seja, deste ponto para cá, nós teríamos uma queda aí de mais de 65%, né? Uou, uma bela queda, né? Mas não acredito que essa correção se dará, pelo menos não no curto prazo. Nós temos a média de 50 períodos que passa já logo aqui perto do preço, que deve ser mais um ponto aí de sustentação. Então vamos aguardar aí as próximas semanas. Deixa eu só ver uma coisa, isso mesmo, tá? A média de 50 períodos. Vamos aguardar aí o desenrolar das próximas semanas, tá? Mas não é de surpreender, nem para mim, acredito que nem para vocês que acompanham aqui o canal, esta correção do Bitcoin, beleza? Bom, vamos olhar aí rapidamente os índices setoriais. O que chama atenção, pessoal, basicamente aqui dentro dos índices setoriais, começa a nascer aí uma correção mais aguda dentro do IMAT. Nós tínhamos aí comentado bastante sobre o IMAT desde o começo do ano, que foi o principal índice, né? Quem alocou capital nas ações que participam desse índice, né? Principalmente as exportadoras, mineradoras, né? Conseguiu aí ganhar muito dinheiro neste tempo, né? Mas nós notamos aí também uma certa exaustão dentro do
IMAT, né? E não à toa, nós começamos a ver o quê? Uma modificação da carteira, né? Então as pessoas saindo principalmente dos ativos de commodities e nós vemos aí uma migração para o setor principalmente bancário, né? Nós podemos ver aí o IFNC que começa a desenhar uma tendência mais sólida de alta e também aí o índice do setor elétrico, que eu vejo aí como um dos principais destaques neste momento e talvez aí pode sim começar a desenhar uma tendência mais sólida, né? Nós vemos este índice superando a máxima que foi lá de janeiro de 2020. Aqui o mercado fez esse rompimento falso e agora o mercado volta a superar esta região de resistência novamente. Então, bastante atenção vocês aí nos ativos ligados a este setor, né? Então, principalmente, nós podemos falar aqui da CEMIG, né? O mercado vem com uma forte expectativa aí das privatizações, também uma nova mudança dessas empresas, né? Então nós vemos aí a CEMIG com uma alta de 7% essa semana, basicamente aí quase rompendo o seu topo que foi marcado em janeiro de 2021. Se eu não me engano, é topo histórico em CEMIG, então muita atenção nesse ativo. Nós temos também outra que vem sendo bastante falada aí pelo mercado, que é a Eletrobras, né? Que está em discussão aí acerca da privatização. E nós vemos também o ativo aí desde o fundo lá em fevereiro de 2021 até agora marcando uma alta de 63%, né? Nós vemos aí basicamente o ativo buscando novamente um possível rompimento também aí do seu topo histórico, então mostrando bastante força. Deixa eu ver a Light. Aí, essa muito ao contrário, né? Em tendência aí de baixa no gráfico mensal. Interessante, né? Como a Light faz movimentos direcionais, né, pessoal? Eu tenho esse desenho aqui no gráfico desde lá de 2003 até agora. Notem como esse ativo vai fazendo aí esse afunilamento e notem como isso vai sendo preciso no gráfico, né? Essa alta foi marcada aqui, essa máxima em dezembro de 2020 e aqui, por este padrão, nós esperaríamos uma correção até lá os R$10, né? E notem como o mercado vai seguindo. Agora o mercado está cotado, o preço de Light em R$16. Deixa eu olhar outros ativos aqui com vocês. Neo Energia, que é um ativo novo, né? Não, nada de muito relevante. Equatorial, que eu gosto bastante desse ativo. EQTL, né? EQTL próxima aí ao seu topo histórico também, né? Aí marcado lá nos R$25. Então notem como o setor de energia elétrica vai mostrando força nesse momento, né? Então eu chamo a atenção de vocês aí para o setor energético, tá? O Icon, apesar de estar embolado aqui, eu não vejo nada nesse momento. E o Imob, eu aguardo ali, como eu falei com vocês, um possível aqui ponto de virada da tendência para uma tendência de alta dentro do setor imobiliário. Então, atenção a todos vocês que têm aí ativos ligados ao segmento aí do IMAT, né? Principalmente aí, se nós observarmos Vale, né? Vamos olhar a Vale. Vale corrigindo há 2 semanas, né? Queda de 4% nessa semana aqui, ó. Toda a pinta também, né, pessoal, de uma possível exaustão aqui em Vale. CCNA, que eu até coloquei como destaque na semana passada, mas aciona o candle da semana anterior também, aí uma possível correção mais forte. Outro que também é outro ativo que faz aí um padrão de correção mais aí relevante é o próprio Usiminas, caindo 12% uma semana, essa semana mais 2% de queda. Enfim, nós temos aí sinais de uma possível exaustão. Não está, ao meu ver, a tendência sendo cancelada, né? A tendência exaurindo, mas sim, nós temos aí uma possível correção de um prazo maior dentro do setor de exportadoras, aí principalmente as mineradoras e siderúrgicas, beleza, pessoal? Bom, juros para terminar aqui continua no mesmo patamar, então nós temos aí aqui no juros de 2023, vencimento em 2023, o mercado aí fazendo a sua tendência de alta, segue sem maiores destaques. Mesma coisa nós temos aí nos juros de 2030, o mercado já em tendência de alta também, e lá no mercado norte-americano o mercado segue consolidado aqui no título o título do governo norte-americano de 10 anos, né?
eu ficaria bastante atento, principalmente neste rompimento aqui. Acredito que se acontecer será um movimento bem amplo e rápido, né? Então nós devemos ficar atentos aí a essa possível movimentação de alta aqui no título do governo norte-americano de 10 anos. Para terminar aqui a análise mais macro, EWZ, pessoal, para quem não sabe, aí basicamente o Ibovespa negociado em dólares, né? Não é bem isso, mas podemos resumir assim. Temos aqui o mercado sentindo lá aquela região de resistência, corrige, vamos ver aí se o mercado consegue romper essa zona aqui de preços dos 38 dólares, né? Tá meio difícil, pelo menos por enquanto, né? Principalmente porque outro ponto de atenção, pessoal. Novamente, um cenário mais vendedor aparecendo aí nos ativos, principalmente de mercados emergentes, né? Aqui nós estamos olhando o ECH, né? ETF lá da Bolsa Chilena, pessoal. Olhem a queda esta semana, queda de 12% lá no mercado chileno. Mercado peruano também a mesma coisa, 7% de queda, já vem aí de uma queda de 11% há algumas semanas. Essa semana aí, mais uma movimentação bem baixista, né? Deixa eu olhar outros que também fizeram movimentação de queda essa semana. Colômbia também aí, ó, zigue-zague descendente, então um cenário mais vendedor aí nos pares aí emergentes. A própria Turquia aí, né, que vem aí demonstrando muita fraqueza também. Então, muita atenção, pessoal, nas próximas semanas, principalmente aí com os ativos ligados a Brasil, tá? Movimento positivo essa semana que foi destaque, como nós já víamos pontuando aqui, foi o ouro, através do GLD. Essa semana, uma movimentação de 1,94, mudando aí também a polaridade, né? O mercado que estava em uma tendência de baixa, agora muda e volta novamente para a sua tendência de alta, né? Então, movimento aí bacana no ouro, né? Seguimos comprados no ouro. Prata, eu aguardo esse desenrolar dessa consolidação. No momento, nada a ser feito na prata. E aí, aqui no índice de commodities, nós vemos aí esta correção que eu já havia dito para vocês, né? Então, mais uma semana corretiva. Basicamente, nós temos aí um pullback. O mercado volta aqui a testar quase a zona de rompimento. Vamos ver como o mercado se comporta mais adiante. Eu ainda acredito bastante nesse ciclo de commodities, o que era bem previsível, né? Essa correção, né, pessoal? Nós temos agora, em maio de 2021, as pessoas falando do ciclo de commodities, como a gente já vinha pontuando isso desde o ano passado, né? Então, o momento de se expor, ao meu ver, em uma CSNA da vida foi aqui, né? Nos 14, nos 11 reais, e não agora, né? Nos 50 reais, depois de toda essa alta. Claro que nós poderíamos sim esperar aí uma consolidação e até mesmo uma correção mais forte, né? Para quem opera através de análise técnica, deveria esperar um possível rompimento do 54 para voltar a acreditar nesta tendência de alta dentro de, por exemplo, aqui CSNA, mas vale para outras, como por exemplo a Vale, né? Também o mesmo cenário, a própria Usiminas, né? Usiminas, até aqui no canal, eu comentei com vocês daquela compra que eu havia feito lá nos 11 reais, né? E o ativo chegou a bater 24 reais, né? Então, mais que dobrou de valor aí em pouquíssimo tempo, de novembro até abril, né? Então, poucos meses o ativo dobrou de valor, então é natural esta correção, beleza? Bom, vamos então terminar o nosso vídeo observando os ativos, destaque. Infelizmente, nessa semana, pessoal, não consegui migrar os ativos aqui, a lista do TradingView para o Excel, então não consegui fazer a planilha que eu mostrei para vocês semana passada. Semana que vem eu tento novamente e até vou disponibilizar para vocês lá no grupo do Telegram, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui alguns ativos para comentar com vocês e vou começar falando aí da Fertilizantes Heringer, né? Essa daqui que foi a maledita, né? Como eu comentei com vocês, ponto que eu perdi a compra lá nos 8 reais e vi o ativo subir aí em linha reta até os 23. Ao meu ver, existe aí agora, o pessoal começa a ter uma certa euforia dentro desse ativo, mas cuidado, pessoal, nós temos aí próximos a uma zona de resistência importante, que é a zona aí do topo histórico, né? Então, pelo menos vale a pena aguardar aí um pouco, né? Uma possível correção para uma compra dentro de Fertilizantes Heringer, né? Dentro dessa movimentação aí que em poucos dias até o ativo movimentou 251%. Então, muita atenção aí dentro desse ativo.
Agora eu vou ser polêmico, né? Eu vou falar aqui com vocês de Lupatec, pessoal. Lupatec é um mico, é um ativo com pouquíssima liquidez. Me chama a atenção em Lupatec esse comprimento de simetria que nós estamos vendo aqui. Olhem lá, se vocês observarem em Lupatec, o mercado fez essa movimentação e marcou esse topo lá em 2016, passou uma correção longuíssima, né? E agora com a mesma movimentação muito rápida, né? Fez novamente essa simetria. E corrige. É um ativo que costuma fazer movimentações assim, né? Um mega candle de alta e depois volta tudo, candle de alta e volta. Então, requer aí atenção. Mas se nós observarmos, Lupatec é um ativo que desde lá de 2007 vem dentro de uma tendência de baixa. Aqui o ativo ameaçou em 2016 mudar essa tendência, não conseguiu. E aí depois disso nós tivemos aí o mercado zigue-zagueando e tornando a média, tentando fazer uma tendência nova de alta, que começou a nascer aqui de fato em janeiro de 2020, foi frustrada, o mercado voltou aí e aí começou o desenrolar dessa tendência atual. Eu ficaria bastante atento, principalmente no rompimento aqui dos R$12,15. O problema é a distância atual do stop, né? Então o stop mínimo aqui seria de pelo menos 37%, né? Um stop muito caro, né? Mesmo considerando que foi um ativo que saiu lá dos R$2 para bater 12, né? Então nós tivemos aí uma apreciação de 400%, né? Ainda eu considero um stop caro, esperaria aí uma diminuição da volatilidade dentro desse ativo, né? A gente deve sempre ser mais precavido quando o assunto é esse tipo de ativo, pessoal, porque pode acontecer que nem foi essa semana, né? Então muitas pessoas comentando aí da própria falência lá da MMX, né? Da empresa do Eike Batista, né? Esta ação que do nada saiu do R$1 para bater lá os R$17, e muita gente aqui empolgada, né? Falando, não, agora vai decolar, né? O foguete da MMX, né? E até meme na internet, o pessoal postando, né? E nós aqui observávamos, né? E falávamos, não, a volatilidade estava muito alta, né? E o mercado veio aqui diminuindo a sua volatilidade, deu essa outra pancada aqui de mais de 100% em uma semana e corrigiu novamente até essa semana cair aí 22%, né? Então, era muito interessante, ao meu ver, dentro desse ativo, cautela, né? Pelo menos esperar a confirmação do rompimento desse ponto que o mercado esticou todo para acreditar realmente que isso não foi um movimento de especulação ou até as pessoas sendo influenciadas a comprar o ativo a qualquer preço, né? Como nós vemos bastante acontecer dentro desses ativos menos líquidos, né? Eles podem ser facilmente manipulados, né? E nós vemos agora uma situação mais difícil aí para os participantes que estão aí com este ativo em mãos ainda, né? Então é isso, importante esse disclaimer aí, né? Falar agora com vocês aqui de Eternit que foi o grande destaque da semana passada, né? E essa semana segue aí com uma alta de 9%, o mercado aí segue precificando muito positivamente esta ação, o volume segue na média, nós temos aqui o que me deixava em desconforto semana anterior, o mercado ultrapassando o ponto do OBV, então aquela divergência também do OBV se dissipou, então vamos ver, né? Eternit aí sendo o principal ativo da minha carteira e praticamente puxando a carteira nas costas, né? Interessante ver esse desenrolar desse ativo. Outro ativo comentado na semana passada com vocês foi a Positivo, né? A Positivo, que eu até falei, pessoal, esta correção, esse pullback aqui, nós estávamos praticamente no ponto de compra, né? No ponto de que eu acreditava ser um ponto interessante de compra, e o mercado essa semana renovando a sua máxima, né? Então, com a alta aí de 8,53% em positivo, também um cenário aí bem altista para positivo. Vamos ver se o mercado consegue progredir aí com este sinal que vem apresentando em positivo. Outra empresa que vem me chamando bastante atenção, e aí mais um mico também, então tá parecendo um zoológico isso aqui, né? De tantos micos que eu venho falando para vocês, mas são os ativos que estão se movimentando mais, de certa forma, relevantemente dentro dessas semanas, que é a Viver, né? Viver é uma empresa
que vem também de recuperação judicial, vem aí sofrendo muito, a empresa que desde que eu me conheço aqui no mercado, ela nunca esteve em tendência de alta, empresa que destruiu muito capital dos investidores ao longo dos anos, e várias vezes nós tivemos um movimento, né, agora vai, né, que a empresa vai mudar e vai voltar para uma tendência de alta, o que nós não vimos acontecer. Só que agora, de novo, assim como eu comentei com o Inlupatec com vocês, chama atenção, né, o mercado vem aqui desde 2020 acumulando, né? Então os compradores acumulando este ativo, né? Nós podemos ver um aumento do volume e agora assim uma explosão do volume nessas últimas semanas, né? Olhem aqui como o ABV está, a envergada que o ABV deu nessa última semana, né? Então um acúmulo expressivo de volume dentro de Viver, então mostra aí interesse dos participantes dentro desse ativo, um ativo cotado a R$2, né? Então muita gente também buscando para uma especulação dentro desse papel, mas chama atenção sim, tá, pessoal? Chama atenção sim. Não é o tipo de enquadramento que eu gosto, que está enquadrado no meu modo de operar o mercado, mas aqui para quem quer aí fazer arriscar um capital pequeno, né, uma posição bem menor do que o risco aceita, vale a pena aqui, talvez aí vejam um possível grande upside aí dentro de Viver, caso o mercado venha ultrapassar essa região dos R$3,07. Vale a pena ficar de olho também Viver. PTBL, também o mercado porrando essa semana, né? PTBL alta de 27%. PTBL, para quem não acompanha aqui há bastante tempo, é um ativo que a gente tem em carteira já tem algum tempo e vinha sendo fraco até, né? Um ativo que não vinha evoluindo de uma forma mais relevante, né? Apesar da tendência de alta, vinha aí mais consolidado do que qualquer outra coisa, né? E para surpresa, essa semana a empresa aí fez uma movimentação extremamente sólida, né? Uma alta de 30%, volume acompanhando, né? Então chama atenção a PTBL dentro desse longo ciclo de tendência de alta que o ativo vem fazendo. PTBL é um daqueles clássicos ativos cíclicos, né? Então nós podemos ver que quando esse ativo engrena, ele pode fazer aí altas, como nós vimos no passado aqui, ó, o ativo sai lá dos seus 19 centavos, né, para bater os R$3, alta de mais de 1000%, né? O mesmo aqui em 2012, uma alta aí de 260%, né? Então notem como é um ativo bem cíclico. Se nós pegarmos do crash até agora, esse ativo está com uma alta aí de 700% em pouco mais de um ano, né, pessoal? Então impressionante aí a movimentação em PTBL, tá? Outro que vale a pena essa semana observar é a Braskem. Braskem que veio lá do fundo do poço, né, dos seus R$9, para bater aí os 57, o seu topo histórico em pouquíssimas semanas também. Mais um ativo extremamente cíclico, né? No passado vocês também podem observar aí Braskem fazendo movimentações assim, ó, de 2000%, né? Como esta movimentação aqui dentro do ciclo de alta de 2003 a 2004, ou mesmo aí essa movimentação de 2015 até 2018, onde o ativo aí fez uma alta de mais de 300%, né? Neste momento nós temos aí Braskem desde o fundo do crash até aqui fazendo uma alta de 300%, próximo ao topo anterior rompido, né? Então olhem como o mercado respeita essa região e agora aqui permanece consolidado. Me chama bastante atenção aí um possível rompimento de Braskem. Aqui outro ativo que vem também performando muito bem é a própria GPC Participações, né? Foi um ativo que me estopou aqui durante essa consolidação, infelizmente, né? E depois nós vimos o ativo subir 100% em praticamente linha reta, né? Agora, esta semana, nós observamos uma correção bem curta, bem singela. Então, vale a pena observar aqui GPCP3, principalmente aqui no setup de barra única, né? Então, vale a pena aqui estar aí observando aí a GPCP3 para a próxima semana. Mesma coisa com Inepar. Inepar, nós fizemos uma compra aqui nos R$37, né? Também é um ativo cotado agora em 56, consolida novamente. Vamos ver se o mercado aí consegue romper os R$58. E para terminar a lista aqui, os últimos ativos Melius, pessoal, Cash 3. Cash 3 é um dos ativos mais fortes desse momento. Após fazer uma alta de 290%, ela corrigiu aí cerca de 40% e já renovou a sua máxima, né? Então nós vemos aí que Cash
acabou ultrapassando a sua máxima, corrigiu novamente há 2 semanas, está abaixo dessa máxima rompida, mas chama atenção sim, aí um possível rompimento lá dos R$ 42 em médios, né? Bastante forte esse ativo. Eu fiz uma compra nele nesse pullback que o mercado fez aqui nos R$ 34, está praticamente aí no ponto de compra. Vamos ver como esse ativo se desenrola. E os 3 últimos da lista, não menos importantes, são a Forjas Taurus. Forjas Taurus também, após nós vermos uma movimentação de alta de 700%, o ativo vai se arrastando, meio parecido aí com o PTBL, né? O ativo vai se arrastando dentro de uma tendência de alta, e agora nós temos aí uma nítida consolidação, né? Então, se nós pegarmos o range lá dos 28 até os 21, o ativo está consolidado, o que me chama a atenção para um possível rompimento aí da zona dos R$ 26 em Forjas Taurus, também é outro ativo que eu gosto bastante, tá, pessoal? Mesmo cenário, a mesma coisa é aí a PetroRio, também é outro ativo que vem dentro de uma longa e sólida tendência de alta, consolidada desde março de 2021, na verdade. Fiquem de olho aí numa possível movimentação em PetroRio e Macy's também, né? Aí no case lá de volta ao normal, né? Aí nós temos aí o BDR da Macy's, que eu venho chamando a atenção de vocês já há algum tempo, principalmente aqui acima dos R$ 106. Aqui no Brasil, para quem gosta aí de uma possível exposição, nós temos também a Show, né? A Tickets for Fun, que essa semana corrigiu 19%, né? Mas aí dentro da volatilidade do ativo, né? Então vamos observar se na próxima semana o ativo consegue superar aí os R$ 6,20. Dentro do case de retomada, também veria aí um upside bem atrativo para Tickets for Fun pelo ticker SHOW3. Bom, pessoal, terminamos o vídeo de hoje. Queria primeiro pedir desculpas a vocês por não conseguir disponibilizar a tabela. Semana que vem corrigimos isso. Como sempre, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like e também aí compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esta semana eu vou fazer um vídeo sobre os fatores de investimento e semana que vem, sem falta, nós começaremos aí o nosso mini curso aí de ciclos de mercado. Eu acredito que vai ser bem bacana aí para todos vocês, tá? Um forte abraço e nos vemos na próxima semana.